recebendo aqui no nosso estúdio a doutora Raquel Giotto, que é advogada e conversa conosco sobre vínculo empregatício. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, obrigada pelo convite. Prazer recebê-la, viu? Estar aqui. Doutora, vamos começar entendendo um pouquinho sobre as maneiras de contratação? Explica pra gente o que é mais comum no mercado hoje aqui no Brasil. Hoje normalmente se contrata ou com vínculo empregatício ou a forma autônoma de contratação. Então, carteira assinada é vínculo empregatício, é isso? Isso, carteira assinada ou uma forma autônoma, né? Que você trabalha sem o registro ou através de uma pessoa jurídica, né? Através de uma empresa ou pessoa física mesmo. Doutor, o que a gente tem percebido nos últimos tempos, e quem amigos, empresários, pessoas que têm as suas empresas ou administram grandes empresas, tem falado muito sobre a tentativa de diminuir custos terceirizando alguns setores. Isso tem causado também talvez algumas dúvidas, alguns problemas jurídicos? Sim, sem dúvida, porque se a pessoa trabalha com os elementos do vínculo empregatício, que eu vou mencionar, configurados, independente da nomenclatura ou da formalização que essa relação esteja formada, há o risco de configurar o vínculo. Então, aí o empresário fica arriscado aí a ter um processo e ter a configuração do vínculo reconhecida judicialmente, com as consequências disso, juros, correção monetária, multas. E, em contrapartida, a pessoa que está trabalhando de forma irregular, vamos dizer assim, tem seus direitos suprimidos caso ela não procure o judiciário para regularizar. E é uma tendência. Com essa crise, tem sido cada vez mais usual. Por quê? Você contratar uma pessoa como autônomo e contratar uma pessoa como um vínculo empregatício, a diferença em investimento para o empresário é mais ou menos mais de 100%. Pois é, eu estava conversando, o meu marido é administrador hospitalar, e ele estava falando sobre algumas clínicas que ele administra, e ele estava me explicando, Isaac, uma pessoa que você contrata com salário de R$ 1.500, sai 3 mil para aquele. Eu falei, 3 mil? Ele falou, é o dobro, é praticamente o dobro, é isso mesmo, né? Isso. Então as empresas estão vendo uma maneira de diminuir custos, exatamente. Né? E isso sem contar horas extras. O cálculo básico que nós fazemos são 102% de custo além do salário base, né? Então todo mundo custa para sua empresa, né? Não, sem dúvida. E a pergunta e eu acho que o X da questão é ser justo para todo mundo. Então, tanto para aquele que é contratado como autônomo, quanto também, às vezes, o empresário pensa que não tem vínculo empregatício, ele está agindo, vamos imaginar que ele está agindo de boa fé, mas ele está fazendo algo errado e amanhã ele pode ter um problema. Sem dúvida. Então, é bom tudo ficar muito bem esclarecido. Eu quero te fazer uma pergunta já sobre o que vai caracterizar o vínculo empregatício, só que eu já estendo te perguntando, as pessoas que trabalham na nossa casa, então, a empregada doméstica, o jardineiro, a babá, também contam. A gente também tem que estar atento a isso? Sim, sem dúvida. Hoje a empregada doméstica está equiparada, praticamente equiparada, né? Tem quase a totalidade dos direitos do seletista, então temos que ficar atentos também. Se ela vai 3 vezes por semana, 2, sim, exatamente. Todos os dias, tudo isso tem que prestar atenção, né? Tá bem, isso, exatamente. Fico aqui ainda com alguns pontos de interrogação, mas eu acho que a gente já aprendeu nos últimos tempos, que dependendo de quantos dias ela vai, você vai ter que contratar, não é verdade? Porque a lei, ela não é específica no sentido, não fala que 2 vezes configura o vínculo, 3 vezes configura o vínculo. O que a jurisprudência vem nos mostrando, e a gente segue isso e orienta os clientes os clientes, é que acima de 3 vezes por semana gera habitualidade, e isso é um dos elementos do vínculo. Então, a diarista, por exemplo, se ela vai na sua casa 2 vezes por semana, e você quiser aumentar para 3, você sofre um grave risco aí de ter que, depois, futuramente, ela procurar o judiciário e pedir o vínculo empregatício. Porque, veja, eu fico até com uma dúvida, e a gente já pode entrar para todos os empregados, mas eu fico pensando, se ela vai toda segunda, toda quarta e toda sexta, todos esses dias ela entra às 7, sai tal hora, tudo isso vai contando ali como vínculo, são indícios, não são? São, sem dúvida. Os elementos do vínculo empregatício são a pessoalidade, ou seja, ela não pode mandar outra pessoa no lugar. Então, se ela tiver uma indisposição, ela não pode falar para, por exemplo, um colega que vai dar no lugar. Porque a minha filha vai hoje, não dá para fazer isso, pode, né? O meu filho vai, ele também faz, ele também pinta, meu filho está indo. Exatamente. Não é assim, né? Contratei a Jaqueline vai prestar o serviço, vai trabalhar no local. A onerosidade, ou seja, não é um serviço gratuito, tem uma contraprestação financeira. A subordinação, que nós entendemos que é um dos elementos mais importantes, que é o quê? A pessoa vai trabalhar
orientada por outra. Então, quem vai dar as ordens, quem contratou, vai determinar o que ela vai fazer, como ela vai fazer, que horas ela vai fazer, a sequência, tudo mais. Então, esse empregado, ele tem, entre aspas, pouca autonomia aí nas formas de realizar a tarefa, né? Uhum. E o último elemento é a habitualidade, que eu já mencionei, que é a questão de não ser eventual, da prestação de serviço, né? O prestador de serviço, ele trabalha com absoluta autonomia, então ele não cumpre horários, ele tem total risco das suas atividades, tal, diferente do empregado que tem o vínculo reconhecido. Tudo isso é importante a gente falar aqui, porque às vezes até a pessoa que contratou, ela pensa que não tem vínculo empregatício e tem. Ou a pessoa que foi contratada acha que está tudo bem, que ela está recebendo como autônoma, mas ela tem a hora certa para entrar, a hora certa para sair. Uhum. Então, a ideia é que fique correto para os dois lados, para amanhã ninguém ter problema, não é verdade, doutora? Sem dúvida. O trabalhador registrado, ele tem inúmeros direitos. Uhum. Enquanto o prestador de serviço tem apenas o que foi pactuado entre as partes, que normalmente é a remuneração e, por exemplo, um aviso prévio de 30 dias, ninguém ali ficar desprotegido, né? O trabalhador registrado, ele tem um salário normativo, um salário mínimo, né? Aqui em São Paulo é R$1.000, e se a categoria dele prevê um valor maior, então ele tem esse piso salarial garantido, ele tem horas extras, se ele trabalhar acima de 8 horas diárias ou 44 semanais, ele tem adicional noturno, se ele trabalhar das 22 às 5, ele tem férias, tem 13º, tem um terço constitucional, tem aviso prévio, tem 40% de multa em cima do FGTS e o FGTS, que é 8% do que ele receber. Então, são inúmeros direitos que a pessoa não pode abrir mão caso ela trabalhe com esses 5 elementos configurados, né? Não é porque, e eu acho que vale falar, né? Eu sei que a gente está num momento de crise e assim como as empresas estão procurando diminuir gastos, a pessoa que ficou desempregada, muitas vezes ela vai aceitar um trabalho informal para poder ali pagar suas contas, sustentar sua família. Mas não é por isso que ela pode fazer vista grossa e perder direitos que são tão importantes, não é, doutora? Sim, a pessoa que se identificar aí com esses requisitos, ela pode procurar o judiciário. Ela tem 2 anos para entrar do último dia que ela trabalhou, então é muito importante esse prazo, é um prazo prescricional bem resolutivo, assim, não tem como flexibilizar. Então, se ela saiu num ano, ela tem 2 anos para procurar o judiciário e ela precisa ter provas também, porque não basta ter acontecido de fato a situação, a relação empregatícia, ela precisa ter evidências. O que e-mails. Hoje em dia, o judiciário está abarrotado de gravações, WhatsApp, os juízes têm aceitado esses meios de prova, mas ainda a prova mais forte na Justiça do Trabalho é a prova testemunhal, ou seja, porque essa testemunha ela vai relatar ali o que acontecia de fato naquela relação. De uma empresa, por exemplo, ele pode falar, olha, de fato ele vinha todos os dias, tal horário, exatamente. Tudo isso, né? Porque, na Justiça do Trabalho, a prova testemunhal, ela tem um peso maior, vamos dizer assim, que o documento. Então, em que pese você ter assinado um contrato de prestação de serviços, dizendo que você é prestador de serviço, isso não vale nada se você conseguir comprovar no judiciário que você tem os 5 elementos configurados. Então, às vezes, as pessoas me procuram no escritório falando assim, não, mas eu assinei o contrato, doutora. Não tem problema. A questão vai ser avaliar se você tem os 5 elementos e se você tem meios de provar esses 5 elementos no judiciário para o juiz ter base aí para condenar a empresa para pagar as suas verbas. E uma vez o juiz condenando a pagar as verbas, ele não, por exemplo, a pessoa trabalhou 10 anos, infelizmente, essa pessoa que procurou o judiciário não vai ganhar os 10 anos de verba, são só os 5 anos retroativos. Então, o tempo corre a desfavor aí, se a pessoa trabalhou muito tempo, né? Então, fique atento para procurar logo os seus direitos. E lembrar que se você está assistindo agora e falar, gente, mas isso aconteceu comigo há 4 anos, infelizmente, passou, né? Sim, então, exatamente. Atenção. Doutora, para a gente entender, eu vou aqui pensar numa situação que tem sido cada vez mais comum. A empresa, ela tem lá um setor onde ela utiliza computadores, mas ela não tem o setor de informática, vai trocar o programa, ela vai contratar alguém para por um tempo ali, olha, eu acho que em uma semana eu consigo mudar de todos os computadores. Estou aqui pensando num tempo.
Se faz um contrato para isso e eventualidades podem acontecer, em uma semana não deu, vou precisar mais uma. Posso ir fazendo contratos semanais, mensais? O que é ideal, doutora? Então, na verdade a gente tem que avaliar caso a caso, né? Não tem uma fórmula pronta, mas eu vislumbro assim, uma semana você contratar um prestador de serviço para fazer um trabalho pontual, e daí você teve alguma eventualidade, você precisou estender para mais um mês. Não vejo, assim, um grande risco de vínculo. Não que alguém possa entender que tem direitos e acionar o judiciário. O problema é você ficar encavalando um contrato de prestação de serviço na sequência. De 3 em 3 meses. Quando na prática você precisa daquele serviço sempre, né? Então, se é para uma eventualidade assim, eu vejo que não há risco essa prestação de serviço pontual. Doutora, e quando eu vou precisar de algo? Eu vou precisar de algo sempre. Então eu vou imaginar aqui uma pessoa que tem uma pequena empresa, artesã que tem ali o seu ateliê, e daí ela vai contratar alguém para ir 3 vezes por semana ajudá-la em alguma coisa. Pode ser ajudar a limpar, ajudar, sei lá, X. A minha pergunta é, qual é o cuidado que essa pessoa tem que ser, que é uma pessoa física que está se tornando jurídica agora, que às vezes não tem muita noção, para não fazer errado nem para ela e nem para o outro? O ideal é ou procurar o sindicato patronal, que vai orientar aí todas as formalidades. Nós vivemos no Brasil, que é um país extremamente burocrático. Muito, né? Ou o ideal também é procurar um advogado que vai te assessorar, vai fazer um contrato de experiência, para você até testar a pessoa, para ver se ela tem viabilidade, se ela se enquadra no perfil. Porque você fazendo um contrato de experiência, você não vai precisar pagar o aviso prévio para a pessoa. Então, as verbas se reduzem, caso você tenha que substituí-la. É uma segurança. Contratar um advogado para ele te orientar aí nas formalidades, né? Porque às vezes por conta própria a gente não Sim, vai conseguir, é muito burocrático. Né? É muito burocrático. Sim. E como a doutora falou, para contratar alguém direitinho, assim, carteira assinada, é quase o dobro do valor. Sim. Então, há que se pensar. E se for contratar alguém autônomo, vamos imaginar que seja uma pessoa que vai toda semana, ainda acho que também deve procurar ajuda de um advogado. Sim, não, sem doutora? dúvida. Não vou minorar a importância do advogado, que realmente, como a OAB diz, né, o advogado é essencial para a prática da justiça. Né? E como a doutora falou, às vezes a gente acha que fez um contrato e está tudo resolvido. Isso é totalmente modificado pelas práticas, por aqueles elementos que a senhora citou para nós, né? Exatamente. Passa pra gente de novo, são 5, né? São Vamos 5. lá. Quem está trabalhando é uma pessoa física, a pessoalidade, ou seja, não poder mandar outra pessoa no lugar, a subordinação, que é receber ordens, né, de um superior, não ter ampla autonomia, onerosidade, ou seja, receber uma contraprestação pecuniária, né, para o serviço, e a habitualidade. Então, preste atenção nesses 5 e, às vezes, de novo, não é má fé. Mas você vai ter um problema lá na frente, alguém pode te colocar lá na justiça de um dinheiro que você fala, eu não imaginava ter que gastar isso agora, mesmo de pessoa física. Ainda falando sobre empregados domésticos agora, o judiciário com certeza vai querer que a pessoa pague, né? Sim. Seja uma pessoa física, porque às vezes a gente, hoje eu percebo isso, doutora, que é pessoa física, quando contrata alguém para trabalhar em casa, está agindo como se fosse empresa. Então, às vezes, a pessoa se atrapalha mesmo. Mas se amanhã esse empregado doméstico, de qualquer área da sua casa, entrar na justiça e tiver direito, você vai ter que pagar, Sim, não é? Sem dúvida. O juiz, ele é um serventuário da justiça imparcial, ele vai avaliar os dois lados de forma equilibrada, então vai ouvir a parte do empregado e vai ponderar aí se há ou não os elementos, né, para condenação. Bom, então, para a gente finalizar, doutora, e tem um prazo que já faz com que o vínculo fique valendo? Isso existe, doutora? Automático? Não. Então ali se a pessoa tá com o contrato, está fazendo tudo direitinho, vai só 2 vezes por semana, pode ser 1 ano, pode ser 2 meses, não tem problema. Não tem problema. Se ela trabalhar 2 vezes por semana e não tiver os outros elementos, nada impede que ela seja registrada com 2 dias por semana. Então, tem hospitais, por exemplo, que contratam médicos para trabalhar 2 dias por semana com vínculo. Ou então até um plantonista, enfim. Não há problema. O problema é você ter os elementos e trabalhar mais que 3 dias. Gente, faz contrato, procura um advogado para tudo, porque mesmo sendo família, amanhã dá problema, não dá, doutora? Não, sem dúvida. O que a gente mais verifica, alguns clientes me procuram e falam, nossa, mas eu dei o fogão para a pessoa. Eu confiava tanto, eu paguei o enxoval. Não adianta. O que está escrito na lei tem que ser cumprido e como não é o métier das pessoas, normalmente, tem que procurar um advogado para o advogado esclarecer aí o que tem que ser feito. Mais uma vez, muito obrigada, doutora. Quem quiser entrar em contato tem o site www.jotaadvogados.com.br.
@vale.com.br, telefone 0 operadora 11 3197 4589. Uma ótima tarde, Obrigada. doutora, volte mais vezes, viu? Obrigada. Muito obrigada.